Bom dia, graça e paz. Queremos parabenizar a Pastor Bosco e a todos que fazem o Opção para a Vida durante estes 32 anos, levando a palavra de Deus a milhares de pessoas que precisam de salvação e de uma opção para a vida. Quero dizer que é um privilégio acordar todas as manhãs e ouvir a palavra de Deus, que tem nos dado força, sabedoria e para continuarmos servindo ao Senhor. Que Deus continue abençoando Pastor Bosco e toda a equipe e que por muitos anos continue trazendo esta palavra de vida eterna. Também queremos deixar uma palavra a todos os ouvintes que continuem assistindo o Opção para a Vida e também divulgando esta palavra que tem nos dado uma opção para a vida. Terça-feira, 11 de abril, outra vez, Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo a continuidade da mensagem que nós iniciamos ontem, intitulada Divinas Lágrimas. Jesus chorou diante da incredulidade, da dureza de coração daqueles que ouviam-no ressuscitar a Lázaro, continuaram com seus corações empedernidos, como hoje ainda muita gente, milhares de pessoas, não conseguem acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Logo mais, portanto, continue conosco, ouviremos a segunda parte desta mensagem e ainda uma belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. Continue ligado conosco. Lembro a todos, mais uma vez, está se aproximando a nossa festa de aniversário nos próximos sábado e domingo. 15 e 16 estaremos celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família, principalmente você que reside em Campina Grande. Compareça, faça-nos uma visita à Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você não pode ficar de fora dessa festa. Você é o nosso convidado de honra. Fiquemos com esta belíssima música para o nosso enlevo espiritual. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Senhor para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Que Jesus, inicialmente, ele tinha duas naturezas, que a gente, quando estuda teologia, a gente aprende que Jesus tinha natureza humana e natureza divina, que chama-se união hipostática. Então, ele chorou como homem e também chorou como Deus. Nesse texto aqui, nós encontramos Jesus chorando pela amizade que tinha aquela família, quando soube que o seu irmão Lázaro tinha morrido, aquele a quem tu amas, o meu amigo. Mas ele chorou também, e vamos ver logo mais como Deus, por causa da incredulidade do coração daqueles que estavam ali presenciando aquele momento fúnebre. Então, humanamente falando, podemos ver que Jesus chorou por amizade. No versículo 3 do texto que eu li, versículos de 1 a 6 que eu li para vocês, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Observe, irmãos, que foi dado ênfase àquele a quem amas. Jesus, ele tinha sentimento humano, ele tinha a afeição, ele sentia, porque ele era humano, ele tinha a parte humana dele. Então diz o texto que aquele a quem tu amas está enfermo. No verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No verso 6 diz que ele demorou-se 2 dias em Jerusalém, como já citamos. Foi o suficiente para mais 2 dias passados Lázaro morrer. E aí Jesus fala para os apóstolos, nos versos 11 a 14, que eu li também para vocês: e aquele que chorou, sentiu compaixão por outras pessoas que também perderam seus entes queridos. A exemplo da filha de Jairo, a exemplo da viúva de Naim, Jesus sentiu, ao ponto de chegar para a filha de Jairo, no capítulo, Lucas capítulo 8, versículo 52, e ter se compadecido e ter ressuscitado a vida daquela moça e ter devolvido ao seu pai Jairo, como também a viúva de Naim que chorava. Jesus então conforta: não chore. Jesus estava sentindo, compungiu-se, ele teve compaixão e deu de volta a vida daquele jovem, tocou no esquife e disse: jovem, levanta-te, mancebo, levanta-te. E ele passou então a existir. Então não seria diferente Jesus se compadecer, ter compaixão e sentir também a emoção de chegar ao ponto de chorar por alguém a quem ele tinha uma estima muito grande, no caso a Lázaro. Observe, irmãos, nos versos 11 a 14 que eu li para vocês, Jesus dizia, ou acrescentou, para os apóstolos: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E eles entenderam que Jesus estava falando que ele estava dormindo o sono, porque Jesus havia falado: olha, não são 12 as horas do dia, então, esse texto eu não li, e se alguém andar de dia não vai tropeçar. Então eles entenderam que Jesus estava falando do sono da madrugada, que a gente logo mais vai para casa, você que está em casa, logo mais vai reclinar sua cabeça e vai conciliar o sono a noite toda. Mas Jesus não estava falando do sono físico, do descanso, do repouso, estava falando do sono da morte.
Por isso que ele disse: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então, os discípulos até então não tinham entendido isso. No verso 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Essa notícia, meus irmãos, choca todo mundo. Enquanto a pessoa está viva no hospital, se tratando, se recuperando de uma cirurgia, ou está tendo uma certa reação positiva, a gente alimenta aquela expectativa, aquela esperança de que a pessoa vai ficar boa, vai superar e vai voltar a estar no seio da sua família, ou voltar às suas atividades normais. Mas quando chega essa notícia, morreu, aí a gente perde toda a esperança, e foi o que aconteceu com Marta e Maria. Lázaro morreu, e os apóstolos também entenderam, quando Jesus falou isso. Nos versos 17 em diante, que eu li também para vocês, ele chegou lá, e já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Por que a Bíblia diz que estava já 4 dias? Preste atenção que isso é muito importante. Havia uma crença entre os judeus, que quando alguém morria ou morresse, viesse a morrer, e que passasse, e que alguém ressuscitasse o morto, passados 4 dias, esse seria o Messias. Então, até aí, Jesus havia tido uma grande e excelente oportunidade para provar aos judeus que ele era o Messias, porque quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que ele estava morto, e havia essa crença. Eles acreditavam: olha, se alguém morrer e houver alguém que ressuscita, esse alguém que ressuscitar depois de 4 dias, esse ninguém pode negar, é o Messias. E Jesus chegou exatamente dentro daquele prazo, para provar, pelo milagre da ressurreição, que ele era realmente, de fato, o Messias. Então, já haviam sepultado. Marta, inclusive, diz que o seu corpo já estava entrando em decomposição, já cheira mal. Tudo fazia crer, meus irmãos, que ali ninguém poderia negar que Jesus realmente se tratava do Messias. E é por isso que Jesus agora, quando chega naquele momento que é convidado a ir estar lá onde ele foi sepultado, ele chorou. Ele chorou. E os judeus julgavam que Jesus havia chorado porque o amava muito. Num certo sentido, pelos laços de amizade, poderia se imaginar isso. Mas Jesus estava chorando muito mais por causa da incredulidade deles, porque ele sabia que mesmo ressuscitando Lázaro, eles não iam acreditar. Nem todos iam aceitar. Por isso é que nós encontramos essa referência, fazendo essa citação. E até a própria Marta havia crido que seu irmão só ressuscitaria no último dia, conforme lemos nos versículos 28 a 34. Ela acreditava que Jesus ia ressuscitar o seu irmão, mas só na ressurreição do último dia. E Jesus estava falando presentemente: vai ressuscitar agora. E, meus irmãos, nós precisamos de enxergar que Jesus, ao chorar, não foi apenas por causa do sentimento da dor da morte e da separação do seu amigo a quem ele amava. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ia ressuscitá-lo. Então, sendo ele sabedor que Jesus ia ressuscitá-lo, para que ele chorar? Por que ele chorar? Não havia razão de Jesus chorar. Então Jesus estava ali chorando como Deus, compadecido com a dureza de coração. Inclusive quando ele disse: tirai a pedra, remover a pedra, era a única coisa que eles deveriam e podiam fazer. Remover a pedra, que Jesus podia até com o seu próprio olhar fazer com que aquela pedra rolasse, de tapar a cova e dizer: Lázaro, vem, sai para fora. Mas por que Jesus disse: tirai a pedra? Num certo sentido, meus irmãos, figurativo, tirar a pedra da dureza de coração, tirar a pedra da incredulidade. Em outras palavras, era isso que eles precisavam fazer, e eles não estavam então até ali entendendo.
Então Jesus, naquele momento, ele estava dando uma prova de que ele realmente era Deus, estava provando a deidade dele, mas mesmo assim, eles não estavam acreditando. Já fazia 4 dias. No verso 36, então, veja que ingenuidade da parte deles. Então julgavam os judeus, vede o quanto ele o amava. E aí Jesus chorava ao contemplar a incredulidade, a rejeição deles em não o reconhecerem, mesmo tendo prova de 4 dias. Esse foi o motivo mais forte porque Jesus chorou. Nem mesmo na prova, na evidência da prova, eles acreditaram. Aquelas lágrimas, meus irmãos, por isso eu chamo, eram lágrimas divinas, ou divinas lágrimas. Pois essa era a segunda vez que Jesus chorava. Lá em Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, diz o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou. Estou citando Lucas 19, capítulo 19, versos 41 a 44. Então, essa foi a primeira vez que Jesus chorou. Vou repetir o texto. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Porque assim mesmo eles não estavam ainda enxergando de quem se tratava o Messias. Vendo, pois, verso 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Então era a segunda vez que Jesus chorava, por causa da dureza, da incredulidade do coração deles. E numa outra vez encontramos lá em Mateus 23, versos 37 a 39, Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bom, Jesus chorara, fique bem claro isso, não por um mero sentimento, como a gente chora por sentimentos tantos. A maior dor de Jesus derramar lágrimas ali, era que eles não estavam enxergando quem era, de quem se tratava a pessoa do Senhor Jesus. Para ele Jesus era apenas um profeta, nada mais do que isso, mas Jesus era o próprio Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus chorou, e pasme o que eu vou dizer agora, ele continua chorando. Ainda hoje, agora, presentemente, Jesus continua chorando. Continua chorando por quê, pastor? Porque ele continua sendo rejeitado, ele continua sendo desprezado, ele continua sendo aquele que os homens dão as costas para ele. Assim como nos dias do seu nascimento, Herodes, ao tomar conhecimento de que tinha nascido o Salvador, com ciúme e por inveja, ordenou que matassem milhares e milhares de crianças. Jesus continua chorando hoje. Nós vemos lá em Mateus capítulo 2, versos 17 e 18, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, que era Raquel chorando seus filhos
inconsolável, porque não mais existem. Jesus continua chorando hoje, quando, agora mesmo, milhares e milhares de crianças estão sendo assassinadas por causa do aborto. Sabem, pasmem, no Brasil, 1 milhão de crianças são assassinadas anualmente por causa do aborto. Eu fiz essa gravura aqui, isso aí está na concha da minha mão. É uma pequena mostragenzinha de um feto que tem poucos dias. Está aqui, essa criança. Eu coloquei na minha mão esse bonequinho aqui. Gravei isso aqui. Jesus está chorando, continua chorando, porque 1 milhão de crianças no Brasil, feto como essa criança está aí, estão sendo assassinadas. Diariamente, todos os dias no Brasil, morrem 4 mulheres em clínicas clandestinas. Crianças são abusadas sexualmente por pedófilos. Meninas de 10 a 14 anos são abusadas sexualmente, e dessas meninas de 10 a 14 anos, 6 engravidam e essas crianças são abortadas. Por que eu estou citando isso? Para mostrar que desde aqueles dias que Jesus chorou, o verbo chorando, chorar, está no gerúndio, chorando, é um choro contínuo, é um choro ininterrupto, é um choro permanente. Jesus agora mesmo está chorando por causa do homem não ter tido o respeito pela vida. Ele continua chorando porque muitos têm desprezado o seu penoso trabalho consumado lá na cruz do Calvário, dando a sua vida, derramando o seu sangue para a justificação dos nossos pecados, para a expiação das nossas almas, para nos reconciliarmos com Deus, para a salvação, para a libertação do jugo e da condenação do pecado. E o homem continua rejeitando. Do mesmo modo como Jesus chorou, e muitos acharam que ele estava chorando porque o amigo Lázaro tinha morrido, continuam chorando hoje, porque seus corações estão fechados para não crer nele. Porquanto, Jesus, ao ressuscitar Lázaro, não era como alguns pensavam: vede o quanto ele amava. Vede o quanto ele amava. Não tem prova maior do que João 3,16. Ele não amou apenas Lázaro, havia laços de amizade por causa da amizade que aqueles 3 irmãos tinham construído com a pessoa do Senhor Jesus. Ele era hóspede daquela família. Evidentemente, obviamente havia amor, havia um carinho entre eles, mas muito maior do que essa amizade, do que este cuidado que eles tinham para com Jesus, e a amizade que tinha sido, os estreitos laços de amizade que tinha sido formado, o amor demonstrado lá na cruz, conforme vemos lá em João 3,16, esse amor não era apenas restrito a uma família, senão a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é imensurável, não é um amor apenas restrito a um laço de amizade, mas é um amor que ele doou, ele deu a sua vida. Jesus hoje fica triste e chora, e continua chorando, quando ele vê o mal prevalecendo contra o bem. Jesus continua chorando hoje, quando ele vê o homem derramando sangue, às vezes por coisas, por objetos. Jesus continua chorando quando ele vê numa escola de samba, em pleno carnaval, satirizar o seu sacrifício e a sua morte.
debochando do maior acontecimento que o homem poderia ver e contemplar, por alguém que demonstrou total rendição, por nos amar tanto ao ponto de derramar o seu sangue, por quem não merecia receber perdão nem salvação. E vocês devem ter visto isto esse ano, escolas de samba fazendo sátiras com o sacrifício de Jesus. Ele continua, portanto, chorando. Ele continua chorando, meus irmãos, quando ele vê que os homens estão vivendo hoje de tal maneira que eles não têm o menor respeito, a menor consideração pelas escrituras sagradas, que é a sua palavra, que ele deixou como regra de fé e prática. Jesus continua chorando por conta da dureza e a incredulidade do coração de muitas pessoas. Quantos que não conseguem acreditar que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido? Quantos não conseguem nem admitem que Jesus ressuscitou e está vivo? Todos devem estar lembrados, durante a semana passada, quantas celebrações foram realizadas em todo o mundo de um Cristo que continua morto, crucificado e que ele não tem poder de salvar. É por isso que nós afirmamos, Jesus continua chorando. Agradeço a você que esteve conosco e a compreensão, o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a ouvir a conclusão desta mensagem. Agradeço a todos que estiveram conosco e não esqueçam, nós temos dado ênfase aqui para que você não esqueça, está se aproximando o sábado próximo e domingo, quando estaremos em festa. Estaremos celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida e você não pode ficar de fora dessa festa. O pastor Valberto será o orador e contaremos com a participação do coral Saracali, além da orquestra Louvores Eternais. Você não pode ficar de fora dessa festa. Compareça e prestigie. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.